Olá, tudo bem? Vamos iniciar aqui o módulo 18, trabalhando com a multiplicação de números racionais na representação de número decimal. Então, a priori, o que nós vamos entender aqui? Este cálculo ele é feito assim com números decimais, né? E nós temos que respeitar algumas regras que nós vamos descrever posteriormente, né? Então, aqui na imagem temos um exemplo de uma situação de festa junina. Infelizmente, nesse ano não tivemos, né? Mas é uma situação muito legal para a gente observar. Então, geralmente, nas decorações de festa junina, é muito usado um tecido chamado chita. São esses tecidos bem várias cores, alegres, com várias imagens, pode ser feita de pessoas ou até mesmo assim de flores, entre outras situações, né? Ele é assim usado muito nas festas juninas, por exemplo, e ele é vendido pelo método de comprimento, tá? E aqui, na imagem, vemos algumas situações. Por exemplo, a junina. Temos doces, entre as situações. Para realizar uma decoração festa junina de um tecido de chita, entre a escola, seriam necessários 4,6 metros de tecido. E se o metro de tecido fosse vendido a R$ 8,90, qual seria o custo da decoração de tecido e qual seria a operação a ser feita? Então, nessa situação, nós iríamos fazer um cálculo de multiplicação, né? Multiplicar o valor assim do custo pelo metro do tecido que ser utilizado, né? E aí nós temos algumas situações e algumas regras que nós vamos descrever nessa aula, tá? Então, assim, se nós falarmos de multiplicação, nós vamos ter que verificar, no caso, algumas proposições. Por exemplo, aqui. Quando se fala assim de uma multiplicação, ela pode ser descrita e interpretada pela adição de parcelas iguais. Por exemplo, se eu fosse fazer assim esse cálculo, 2 mais 2 mais 2 resulta em 6. É a mesma coisa que fazer 2 vezes 3, também dá 6. Ela também pode ser interpretada como a contagem de uma configuração retangular. O que isso quer dizer? Eu poderia, por exemplo, um terreno ou um tecido retangular poderia multiplicar lado vezes lado, o comprimento vezes a largura, tá? Também pode ser feito a ideia de uma interpretação como uma combinação. Como assim? Imagine que o professor Guedes tivesse 10 camisetas, 10 calças e 5 calçados. De quantas maneiras eu poderei me vestir utilizando uma única peça, ou seja, uma única calça, uma única camiseta e um sapato? Poder fazer todas as combinações possíveis, fazendo essa multiplicação. E também pode ser feito com a ideia de proporção. O que isso quer dizer? Imaginemos que fosse ao supermercado e comprasse assim: um saco de arroz custa R$ 20. Se eu comprar 2 sacos, quanto pagarei? Então, aumentando uma grandeza, no caso a quantidade de saco de arroz, mais eu pago. Por exemplo, se um saco vale R$ 20, 2 passará a ser pago R$ 40, e assim sucessivamente. Isso é a ideia de proporção. Essas 4 regras nós vamos agora aqui descrever com vocês, tá? Então nós temos aqui 4 situações problemas. A primeira fala assim: Marcelo trabalha em uma empresa de propaganda. Seu chefe lhe pediu que desenhasse 5 folhetos de propaganda para os próximos 3 dias. Ou seja, vai ter 5 folhetos para os 3 dias. Mas ele se confundiu e desenhou 3 folhetos por dia durante 5 dias seguidos. Então veja que aqui ele confundiu o que o chefe pediu. Aí assim, parece a mesma coisa? O que é possível concluir?
primeiramente, concluir que o Marcelo, que é empregado, ele errou. Ele errando, isso quer dizer que pode comprometer assim os valores de custo da empresa, porque inicialmente o chefe ia falar assim, ó, que ele ia trabalhar 3 dias, seriam 3 dias, só que o Marcelo colocou para trabalhar 5 dias. Então, por exemplo, se o chefe fosse pagar, por exemplo, R$ 100 durante esses 3 dias, em 5 dias ele vai gastar bem mais do que R$ 100. Isso pode comprometer a folha de empresa. Professor, mas se eu fizer 5 vezes 3 e 3 vezes 5 é uma coisa? Sim. Isso se não tivesse uma situação real, por exemplo, de uma empresa. Então, assim, o algoritmo seria assim, o mesmo valor. Porém, no caso, poderia comprometer a empresa, tá? Então vamos aqui fazer os cálculos, tá? Então é o seguinte aqui assim, ó, do chefe que ele pediu, tá? Então é o seguinte, ó, ele pediu 5 folhetos, no caso aí durante 3 dias, ó. Então vezes 3 dias. Logo aqui, o custo vai ser de R$ 15. Em relação ao empregado, que é o Marcelo, ele fez ao contrário. Ele fez 3 folhetos, no caso, para 5 dias. Se formos aqui analisar, vai dar o mesmo valor final. Porém, no caso aqui, ó, dependendo do custo que a empresa pode ter, isso pode comprometer assim a folha salarial lá na frente. Então, o que podemos concluir? Resultados finais, no caso assim, de custo de produção será o mesmo, porém, dependendo da situação, serão no caso aqui ó, trabalhará 5 dias aqui 3, ou seja, trabalhar 2 dias a mais. Isso poderá assim impactar os custos da empresa. Outra situação também pertinente que podemos observar aqui é a seguinte: imagine que eu tenho que fazer, assim, pagar uma dívida. Por exemplo, qual que é mais rápido ou demorado? Vamos por assim, ó, pagar 10 parcelas de R$ 100. Ou pagar 100 parcelas de R$ 10. Vejam que o valor final será o mesmo, só que o tempo para a quitação de um débito, um é mais rápido e outro mais demorado. Então isso poderá assim, impactar, por exemplo, em uma família ou uma empresa, tá? Continuando aqui as nossas situações, numa classe, o número de meninos é 4 vezes o número de meninas. Se houver 6 meninas, quantos meninos teríamos no total? Nessa situação, ficará dessa maneira, ó. 4 multiplicado por 6. Logo que teremos 24 meninos. Que é a pergunta final. Aquelas regras que nós havíamos assim, dando ênfase no começo, nós estamos sendo aqui bem explícitos nas suas aplicações, tá? Aqui na questão 3, nós temos 2 estantes. Vejam que aí no caso temos uma disposição de caixas. Na estante A, por exemplo, são 4 caixas em cada prateleira, e na estante B são 2 caixas em cada prateleira. E a pergunta: represente a quantidade de caixas em cada uma das estantes da imagem abaixo aí. Então vamos lá. Na estante A, nós temos a seguinte situação: que podemos aqui aplicar uma forma assim de multiplicação, né? Como fosse assim, parte geométrica. Ó. Nós temos aqui 4 em sua base, tá? No caso 4, ó, tem 4 em cada prateleira, certo? Multiplicado aí por 3, porque são 3 prateleiras, ó. 1, 2, 3.
Logo aqui nós teremos 12 caixas. Na estante B, nós temos a situação, ó. Nós temos aqui duas, no caso, caixas em cada prateleira, que está disposta, no caso aí, ó, em 3 prateleiras, ou seja, temos assim 3, né? Então aqui vai dar 6 caixas. Então é a situação. Mas uma simples observação, no caso, poderíamos também contar o número de caixas. Também aqui, ó, temos 4 mais 4 mais 4 são 12. 2 mais 2 mais 2 dariam 6, tá? E aqui, esta última situação, fala da seguinte situação, fala a seguinte situação real. Se você dispõe de 2 calças e 3 camisetas, poderá combinar, no caso aí, essas peças de maneiras diferentes para se vestir. Qual a quantidade de combinações possíveis? Então, antes de fazer o cálculo rápido, tá? Vamos analisar aqui a seguinte situação, ó. Imagine que eu fosse combinar essa calça azul clara com todas as camisetas. Então aqui, por exemplo, ó, calça clara, camiseta verde. Calça azul clara com a camiseta azul vermelha. Calça jeans clara com essa camisa colorida, né? Então aqui, só combinando essa calça com as camisetas aqui, nós já temos 3 possibilidades. Agora, se fosse fazer o mesmo processo com essa calça aqui escura, essa clara não uso mais, vou usar agora só escura. Então, essa calça com esta caneta verde, esta calça com a caneta branca e vermelha, e esta calça com essa mais colorida. Então, seriam mais 3 maneiras de assim se vestir. Existe um modo muito mais simples e muito mais rápido, que é fazer a multiplicação da quantidade de camisetas com a quantidade de calças, tá? Então vamos lá. Se fôssemos fazer aqui, ficaria o seguinte, ó, 3 que multiplica 2. Logo aqui nós teremos 6 possibilidades. Calma aí, possibilidades distintas. Essas são as 4 regras que nós destacamos no início do módulo. Então, vejam que para fazer o cálculo de multiplicação, nós temos essas maneiras de combinação de uma representação geométrica, né? E nós temos que sempre analisarmos todas as situações para não ter divergência, tá? Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.